Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Algarve Pirates, uma história imperdível. Olá a todos, mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano, hoje com mais um convidado, o José Martins, que tem para mim uma das melhores histórias do futebol americano em Portugal. Nós já iremos entrar aí por dentro, mas José, obrigado em primeiro lugar aqui por teres aceito o desafio e por estares aqui disponível para falar comigo um bocadinho e partilhares aqui connosco a tua história. E eu vou começar já por lançar aqui os dados para a mesa e vou-te pedir que te apresentes aqui um bocadinho quem é que é o José Martins e como é que começou isto tudo do futebol americano na tua vida. Ok. Eu é que agradeço, Amorim. Eu acho fixe esse tipo de trabalho e acho que nesse momento, inclusive em particular, de a gente estar nessa seca toda, é muito bom falar, brincar, se divertir com o futebol americano para ver se estimula a volta e que mais pessoas participem. Bom, eu sou Josué Perrucci Martins. Já estou aqui em Portugal há 21 anos e o futebol americano, para mim, foi uma espécie de acidente, porque eu, em 2011, tentei, num clube local aqui em Silves, criar uma equipe de jovens, de putos e adolescentes, de basquete, que é o desporto que eu treinei a vida inteira e joguei a vida inteira e que continuo jogando e gosto muito. E só que havia uma característica, o basquete que eu aprendi foi com americanos no Brasil. Então é um jogo muito mais físico do que o basquete jogado aqui em Portugal. E eu peguei a fama, na minha opinião, injusta, mas peguei, de que eu batia muito. Ok. E aí um dia, por coincidência, um dos rapazes que treinava comigo, que era meu pupilo, né, meu aluno, estava trabalhando num supermercado e o dono, aquele americano, um missionário que iniciou os Pirates, apresentou um folheto a ele se ele tinha interesse de jogar futebol americano. E ele disse, não sei, talvez, vou pensar, mas ficou com o folheto. E algum tempo depois ele se encontrou com a minha esposa e disse, o Josué não gosta de bater nas pessoas, dá para ele. E aí ela trouxe para casa e eu vi. E por curiosidade, fui ler tudo e vi que no flyer tinha mínimo 17 anos, máximo 40. E eu disse, era até bom eu jogar isso, mas eu tenho um 47, não dá. Só que Davi ficou completamente alucinado com a ideia. E terminou conseguindo que a gente autorizasse, ou convencendo a gente a autorizar, ele entrar em Tinha que contato idade? com o dono. Ele tinha que Tinha idade aí? 15. 15. Davi tinha 15. Então, ele também não podia, teoricamente. E aí ele pediu para entrar em contato. A gente deixou e ele contactou, foi a um treino e disse, é fixe, não sei o quê, é tudo novidade, eu ainda não sei de nada. E ele começou a jogar no Maiden para aprender as regras. E eu fazia parte, essa ideia do basquete já tinha acabado, porque o clube não deu suporte suficiente. E eu tinha um grupinho que eu jogava futsal, mas era um pessoal muito chato, muito ruim de bola, que se achava muito bom. E eu queria tipicamente, sair... isso é típico em Portugal. Isso é típico em Exato, Portugal. pronto. Aí eu queria sair do grupo e arrumar um grupo mais saudável. E eu perguntei, Davi, fala com o treinador, pergunta se eu posso treinar com vocês só para manter a forma e aí ter contato com alguma bola e pronto. Depois eu arrumo um grupo e vou seguir minha vida. Por coincidência, foi num dia, o treino foi num dia que foi o primeiro treino com equipamento, capacete, shoulder pads. E aí eu
fiz o treino normal e no final teve um scrimmagezinho. E tinha um rapaz que ele era mineiro mesmo, trabalha numa mina e é fisiculturista. Então o gajo era um bisonte e ele metia medo em todo mundo, era o running back. Tu deves ter conhecido, que é o Nélio. Ele foi running back nos Pirates e nos Sharks. E numa das primeiras jogadas foi dada a bola para ele correr, ele penetrou, eu estava de linebacker, perguntaram o que eu gostava de fazer. Se eu gosto de defender, eu sou um bom defesa. Em todos os desportos eu sou um bom defesa. Então fica aí de linebacker. Mas eu não fazia ideia do que era para fazer. E Davi disse, pai, tu não pode deixar o gajo passar. Eu disse, tá bom. E ele veio na minha direção e eu dei uma paulada nele. E quando caí em cima dele, já fui pedindo desculpa, eu me empolguei. E ele disse, não, mas é isso mesmo. E aí eu virei para o Doni e disse, e pode fazer isso? Pode bater desse jeito? Pode. Então eu quero jogar. Aí ficou. Muito bom. Daí em diante, eu continuei treinando. Só que pela idade, eu não conseguia ser linebacker. Eu tinha 47 anos de idade. Eu não conseguia passar um jogo correndo atrás de putz de 21, 22 anos, né? E isso, atenção, estávamos em 2012? Olha, 2011 e 2012. 2011, 2012. Ou seja, foi... esse foi o teu primeiro contacto com o futebol americano, com os Pirates, não é? Também já mencionaste um bocadinho a questão do Davi, que é o teu filho, com quem depois também chegaste a estar várias temporadas a jogar. Exato. Como é que é essa experiência? Porque acho que isso é inédito. Eu acho que em Portugal isso não aconteceu, pelo menos eu não tenho relato de mais nenhuma equipa isso ter acontecido, de um pai e um filho jogarem na mesma equipa e provavelmente estarem dentro do campo na mesma altura em alguns momentos. Como é que foi essa experiência? Olha, eu vou contar o primeiro jogo oficial dos Pirates. Vou tentar relatar isso contando esse breve relato desse jogo, que foi contra os Wolves. Sim. Em que os Pirates perderam esse primeiro jogo e ganharam o segundo. Antes de começar o jogo, eu estava literalmente apavorado, porque uma coisa era, eu conhecia todo mundo nos Pirates e a gente batia e tudo mais, e era tudo tranquilo, mas eu desconhecia todo mundo nos Wolves e o pessoal levava de uma forma assim, muito empolgada, e eu fiquei um bocado assustado. E eu cheguei para Davi e disse, gordo, isso é brincadeira, vice. Não vai pôr a tua vida em risco, não. E Davi disse, pai, não tem perigo, não. E eu disse, não, pelo amor de Deus, eu estou apavorado. E foi divertida essa interação, porque ele parecia levar isso com a maior leveza do mundo, enquanto eu tremia de medo. Mas bastou o primeiro contato, que aí eu vi que, afinal, são seres humanos iguaizinhos a mim, com duas pernas e dois braços. Então, eu posso apanhar um bocadinho, mas também posso bater. Então, não tem problema. Eu relaxei e fui. Então, a minha interação com o Davi em campo e na equipa sempre foi boa. Eu tenho uma boa relação com ele. E o curioso é que quem me ensinou os fundamentos, tanto técnicos, quanto táticos, quanto das regras, foi ele. Okay. Porque eu não tinha paciência de jogar Maiden com ele. Eu nunca gostei muito de jogar videogame. Só que aí ele fazia jogos, fazia equipas, parava, dava uma pausa, e aí me ensinava, isso é aqui assim, assado. E foi assim que eu fui aprendendo. Então, e dentro de campo era muito bom. E nesse mesmo jogo dos Wolves, eu comecei como linebacker, mas um lineman lesionou-se e a linha dos Pirates estava muito ineficiente, estava causando muitos problemas. E aí o Pedro, o Viana, perguntou se eu podia ajudar, já que eu era um bocadinho grande e
impunha algum respeito, se eu podia ajudar na linha. Eu disse, é para fazer o quê? Aí disse, tu não pode deixar o gajo que tiver na tua frente passar para pegar o linebacker, o quarterback. Aí eu disse, isso é fácil. Aí eu fui e me dei bem, e como era menos dispendioso de energia, eu conseguia ficar mais tempo em campo. Eu gostei e fiquei, e foi assim que eu fui para a linha. Sim, isso por acaso é bom ter sido aí, porque isso era uma pergunta que eu te ia lançar, que é para tu dizeres qual é que tinha sido a posição que tu jogaste. E tu mencionaste linebacker no início, não é? Depois Exato. foste para a linha ofensiva, também chegaste a jogar a linha defensiva, certo? Em alguns... Olha, em algumas situações, até mesmo recentemente nos Navigators, eu cheguei a jogar como DN ou tackle. E o que é que tu gostas mais? Qual é que é a posição que tu gostas mais de jogar? Tens alguma preferida? Gostar, eu gosto da defesa, né? Eu adoraria ser DN, mas eu agora tenho 57 anos de idade. Eu não consigo ficar um jogo inteiro jogando como DN sendo produtivo. E como eu sei que eu estou em desvantagem com todos por causa da idade, eu queria era ficar dentro de campo o máximo de tempo possível. Eu vi que como lineman exige um esforço que é de potência, que é um esforço que eu faço todo dia. Eu como um pequeno empresário da construção civil, apesar de ter gente que faça coisas, eu também faço muito. E na construção civil, a gente pegando peso, transportando coisas, exige muita força e muita potência de tu fazeres um trabalho de força durante um tempo prolongado. E foi extremamente fácil adequar essa característica à linha. Então, eu consigo ficar um jogo inteiro jogando na linha, mas eu não consigo fazendo o esforço de line ou de um linebacker, porque o tempo de recuperação já não é o mesmo, né? Sim, sim, sim. Se eu tivesse 40 anos de idade, se eu tivesse entrado no futebol americano quando eu cheguei aqui, com 30 e tal anos de idade, aí não, aí eu acho que eu seria só defesa. Mas eu tive que me adaptar e eu terminei gostando. E eu terminei como center porque eu queria pegar na bola sempre. Pois, tu Então, mencionaste isso no como, início, não é? como nas outras posições da linha não se pega na bola, eu disse, bom, pelo menos como center eu pego e me divirto um bocadinho. Sim, Foi e assim. passa por ti editar sempre o início de cada jogada, não é? Também, Passa sempre. já houve situações muito hilariantes, tipo aquela do Come On Man, Sim, sim. de eu fazer 3 ou 4 false start por não entender que o quarterback estava dizendo hut, Yeah. ou tentar fazer free plays com determinadas situações e brigar com Deus e o mundo, e quando, na verdade, um nosso jogador fez um false start sem eu ver. Enfim, situações Fazem parte, que não é? e uma coisa que eu sempre gostei muito é que, no geral, o pessoal que joga futebol americano aqui é gente boa. E essa interação com os jovens rejuvenesce a gente. Por mais que o corpo sofra, a cabeça ganha muito. Claro. Então, eu adorava e continuo adorando estar dentro de campo e interagindo com o pessoal, e enfim. Eu Sim. já te bloqueei uma vez. Eu lembro-me, olha, por acaso, ainda bem que tu foste aí, porque nós tivemos a oportunidade de estar dentro do campo algumas vezes. Exato. Eu não me sinto confortável ao pé de ti dizer que eu estou velho para não jogar, porque, aliás, eu acho que ninguém em Portugal pode dizer isso ao pé de ti, porque é injusto, mas eu ia te perguntar, aqui, fazendo aqui um breve enquadramento, começaste a tua época a jogar, o teu contacto com o desporto nos Pirates, depois estiveste nos Sharks também há algum tempo, e Sim, agora mais recentemente estás nos Navigators, não é? exato. Eu fiquei 3 anos nos Pirates, mas aí o projeto
religioso dele acabou aqui em Portugal e ele voltou para os Estados Unidos. E numa reunião dos Pirates, acertou-se que não haveria época na época seguinte, e por causa de uma série de motivos. E aí foi colocado em votação e eu disse, olha, na altura eu estava enfrentando um problema de saúde, então era provável que eu não jogasse nem aquela época e nem nunca mais. As coisas correram bem, eu voltei. Mas eu disse, eu não me sinto à vontade em votar. Mas eu digo logo, o que Davi decidir, eu apoio ele. E Davi disse, se não houver época, eu vou para os Sharks. E aí decidiu-se que não haveria época, Davi foi para os Sharks, eu disse, então eu vou com Davi. Por enquanto, só apoiar e tudo mais. E isso foi no ano que os Sharks foram à final, certo? Foi no Foi no segundo ano dos Sharks. Eu só joguei naquela época, foram 10 jogos na fase regular, eu só joguei 5. Os 5 primeiros eu perdi por causa desse tratamento. Mas o bloqueio que eu fiz em ti foi pelos Pirates. Foi um jogo que eu gravei bem, porque eu gostei muito do que vocês fizeram. Vocês também estavam começando, eram um pouco mais novos do que os Pirates, mas tinham uma atitude que eu gostava muito mais do que os Pirates. E vocês vieram para cá, para o Algarve, subestimando completamente os Pirates. Isso é o primeiro jogo que nós tivemos na história dos Devils e que vocês ganharam 7-0. Exatamente, e vocês perderam. Exato. Durante o jogo, houve uma situação em que o nose tackle, eu era o center, o nose tackle não conseguia passar, e a sensação que me deu é que tu deixaste claro para ele que eu quase que me sentia que aquele porra daquele velho não pode bloquear um gajo como tu. E tu entraste e fizeste uma jogada, eu bloqueei, foi mais difícil, mas bloqueei, fui contornando. No final, tu bateste no capacete, muito bem, muito bem. E saíste e puseste de novo o gajo para continuar jogando. E eu me senti todo orgulhoso, porque tu tiveste que provar que o gajo estava errado e, no entanto, o gajo estava certo de não ser tão fácil passar por cima de um velho. Olha, sabes que nós às vezes só contamos as histórias boas, não é? Ou quando somos maiores, mas esse jogo dos Devils com os Pirates não, foi um choque de humildade para todos nos Devils. Eu sei. E no final, tu disseste uma coisa que eu transmiti isso para todos dos Pirates, mas não teve muito resultado. A gente conversando, eu e tu disseste, Josué, a gente veio para cá certo que ganhávamos esse jogo. E foi uma grande lição de humildade. A gente vai ter que aprender essa lição, porque senão nunca vai a lado nenhum. E aprenderam. E vocês aprenderam. Mas sabes que nós na viagem e eu posso contar esta história, nós na viagem para baixo, para o Algarve, pronto, sabes que eu estou muito ligado também à parte da gestão das equipas e de motivação e liderança, então há um processo que é um processo de visualização que qualquer atleta pode trabalhar, e eu tentei trabalhar um bocadinho isso com a equipa. E então na viagem, quando nós íamos para o Algarve, eu pedi a todos para visualizarem na cabeça deles, a fazerem jogadas, a fazerem coisas acontecer, e depois para escrever num papel o resultado que eles achavam que o jogo ia ter. E como é óbvio, ninguém naquele autocarro, ninguém nos Devils pensou que o jogo fosse terminar numa derrota, porque estávamos convencidos que íamos chegar ao Algarve e íamos vencer o jogo. E perdemos o jogo 7-0. E é o que tu disseste, foi um grande choque de realidade, foi um grande banho de humildade que tivemos que ter nesse jogo. E eu lembro-me desse jogo de muitas situações. E porque foste aí e estávamos a falar um bocadinho dessa tua experiência nos Pirates, nos Sharks, nos Navigators, eu ia-te perguntar agora, de todos os jogos que tu tiveste a oportunidade de jogar ao longo destes teus anos, desta década, vá de quase ligação ao futebol americano, qual é que é o jogo que tu guardas com com boas memórias? Vá? Qual é que é assim, um jogo que te vem à cabeça quando eu te faço esta pergunta? Não há dúvida que foi a final com vocês, né?
Apesar de que quando eu voltei desse tal tratamento, o primeiro jogo dos Sharks foi contra os Mutts. E foi um jogo também que os Mutts achavam que iriam ter uma performance tranquila, fácil, e levaram uma tarefa. Mas a final foi simplesmente espetacular. Foi um bocado agridoce, não só pela derrota, mas porque, eu não sei se tu tens noção, Davi lesionou-se na primeira jogada da defesa. Não sabia. Ele rompeu um ligamento do joelho, ele placou alguém com ganho, com perda de jardas e tudo, e aquele americano, o Og, um negão barbudo, linebacker, que era excepcional, ele, ao ajudá-lo, bateu na perna dele e a perna dele torceu e ele ficou o resto do jogo fora, eu quase chorando dentro de tristeza, mas depois o jogo foi espetacular. Foi fantástico. E o próprio final, que só faltando segundos é que pôde se dizer quem é que ganhava o jogo, porque a gente teve a chance real de empatar o jogo e ir para overtime. Então, não há dúvida que foi esse jogo. Sim. Entendeu? Não, Agora... eu também me lembro do jogo e já falamos um bocadinho nisso aqui no Tudo sobre Futebol Americano, no episódio com o Pedro Viana. Eu vou-me repetir contigo aquilo que eu disse a ele, que foi, eu acho que nesse jogo os Sharks foram a melhor equipa. Os Devils foram a melhor equipa ao longo da época. E os Devils mereciam ganhar se nós olhássemos para a conjuntura toda da época. Mas se nós olharmos para o jogo em si, os Sharks foram a melhor equipa. E é tal coisa, é a maravilha do desporto, não é? Claro. Há sempre um vencedor, há sempre um perdedor, e às vezes nem sempre é o mais justo ou da maneira que devia ser. Eu honestamente não sei se concordo contigo. Eu acho que os Devils mereceram ganhar o campeonato, mas mereceram por um detalhe que talvez escape a muita gente, que eu mesmo, em particular, falava muito no balneário dos Sharks. Era de que era visível o crescimento como equipa dos Devils por conta da experiência com os americanos, com os importes. Enquanto nós, nos Sharks, no geral, nos encostamos muito nos americanos, no desempenho individual deles. Então, tivemos, claro, jogadores, eu acho que eu posso me incluir nesse, Davi também e alguns outros, cresceram com a experiência de compartilhar um campo e treino com os americanos de um nível completamente diferente. Mas vocês fizeram isso como equipa. E o resultado foi fantástico, entendeu? Então, eu acho que esse foi a grande virtude. E isso tem a ver com a liderança que vocês impuseram à equipa, né? Sim. Nós não fomos tão felizes nesse sentido. Sim, se calhar a diferença que tu consegues ver nisso é que passado, se calhar 5 ou 6 anos, as fundações que os Devils criaram com base no Joey, no Colin e tudo mais, ainda lá estão. Hoje em dia o Bernardo Felipe é o head coach da equipa e muito daquilo que ele tem veio também dessa experiência que teve de treinar e de trabalhar. E quem diz do Bernardo diz de um Gonçalo Valente ou de qualquer outro jogador que tenha passado por esse processo e que ainda esteja ligado à equipa, não é? E se calhar no Sharks isso não aconteceu dessa maneira. Não, infelizmente não. E eu diria que é um pouco de cultura também. Aqui no Algarve, a cultura do desporto é uma coisa muito complicada, muito complicada. Talvez uma informação, tanto nos Pirates quanto nos Sharks, 50% da equipa era de estrangeiros. Okay. A outra 50% estrangeiros que eu digo não americanos, né, mas brasileiros, romenos, ucranianos, cabo-verdianos, angolanos, enfim. Os outros 50% que eram portugueses, 60% ou mais por cento eram de portugueses fora do Algarve. Alentejanos, lisboetas, nortenhos. Então, o algarvio de raiz era minoria. Okay. E, no entanto, a cultura
imposta às equipas, foi a cultura típica daqui do Algarve nesse sentido. Gosta-se muito de ganhar, claro, quem é que não gosta, mas a verdade é que o trabalhar para isso não é tão sério, entendeu? Não é tão levado a sério. E eu era um dos que reclamava muito. E olha que eu sou preguiçoso para treinar, porque o que eu gosto era de jogar. Mas sabia que num desporto novo como esse, tão técnico, tão complexo, eu sabia que se a gente não se dedicasse, não ia a lado nenhum, porque é difícil entender o futebol americano. Eu jogo basquete, que na minha opinião, é um jogo muito inteligente, exige pessoas inteligentes para serem bons jogadores. Mas o futebol americano é terrível nesse sentido, né? Exige mesmo que a pessoa seja inteligente. Sim, porque senão vai ser um grande atleta, mas mau jogador. É isso. É a tal componente física que é importante, mas a psicológica e a tática também são muito importantes, não é? E olha, diz. Eu costumo dizer muito para Davi e para algumas pessoas assim, eu sou fã do Tom Brady, mas não é por ele ter ganho 7 em 10, enfim, eu sou fã porque ele é um atleta, pode-se dizer, ridículo, e, no entanto, conseguiu o que conseguiu através do quê? Do membro mais importante que ele tem, que é o cérebro. E eu sempre gostei de esportistas assim, inteligentes, entendeu? Sim, que utilizam a mentalidade, não é? E a abordagem às coisas para serem bem-sucedidos. Então, acho que é por aí, entendeu? Olha, tenho aqui mais duas perguntinhas para te fazer. Pegando aqui um bocadinho naquilo que tinha há bocado lançado, a questão de ter jogado com o Davi na mesma equipa, e passados muitos anos o Davi também teve a oportunidade de ter uma experiência internacional, ele teve a oportunidade de jogar no estrangeiro. Como é que tu, enquanto pai, viveste também essa experiência? Porque eu não sou pai ainda, mas acredito que uma das coisas que também está muito ligada aos nossos filhos é também vivermos um bocadinho as experiências deles, claro. Não é? Como é que tu viveste essa experiência? Como é que tu, obviamente, ficaste orgulhoso, mas... Claro, mas foi tranquila. A minha, por incrível que pareça, a minha única preocupação não tinha rigorosamente nada a ver com futebol americano. Tinha a ver com ele alimentar uma ilusão de ser jogador profissional. Na idade dele, dificilmente ele conseguiria ser um jogador profissional, porque ainda falta muito para um jogador português, né? Pode-se dizer que ele é um jogador português, ainda ter nível para competir internacionalmente nos grandes palcos, né? E que aquilo era uma experiência de vida que ele iria ter num determinado momento da vida e que ele explorasse o máximo possível. Quando ele fez o primeiro jogo na Itália, eu fiquei um bocadinho com medo, porque o nível lá é outra história. E ele próprio no telefone falando: pai, aqui a coisa é complicada. A primeira pancada que eu levei, o Deus do céu. Então, mas ele entrou logo no esquema e depois, no ano seguinte, foi para a França, que ele foi campeão na terceira divisão pelo Iron Mask. Foi super bem aceito pela equipe, pelo treinador, e foi uma experiência excepcional e eu adorei. O ruim disso tudo é que ele hoje já não tem respeito nenhum por mim como jogador de futebol americano, porque ele é o craque, eu é que sou ainda o neófito da história, entendeu? Olha, eu vou-lhe mandar uma mensagem a dizer que ele é o craque internacional, mas o verdadeiro craque és tu, porque teres a idade que tens, e aliás, tu provas que a idade é apenas um número, não é? Porque não representa nada aquilo que nós podemos ou deixamos de poder fazer, porque teres entrado em contacto com um desporto como o futebol americano
já aqui quase na casa dos 50 anos e ainda estares ligado ao mesmo, porque isto vai para a minha... Aqui estamos a chegar ao último quarto do podcast, aqui às últimas perguntas. Tu atualmente, e revelaste-me isso antes de começarmos a gravar, tu ainda queres jogar mais uma época, não é? Quero. Eu tecnicamente estou proibido, né? Por Davi. Só para teres uma ideia, esse meu problema de saúde me faz ir de 2 em 2 meses ao médico. E Davi me obrigou a levá-lo para que a médica atestasse presencialmente que eu não estava proibido de jogar. E ele foi comigo. E eu disse, doutora Luísa, a senhora tem que dizer de viva voz para Davi que eu posso jogar, mesmo que a senhora não recomende, porque talvez não entenda muito bem, mas que não há nenhuma contraindicação médica para que eu não jogue. E ela disse, não, Davi, ele pode jogar. Eu não gosto da ideia, porque é um jogo muito bruto, mas ele pode, não há nenhuma contraindicação. Aí pronto, ele parou de me chatear. Aí eu prometi, aí ele de todo jeito disse, mas promete que é a última época, prometo. Aí veio o Covid, e aí, não houve época, só é a próxima. Aí pronto, é por isso Então que eu pronto, pretendo jogar a ainda próxima. tu não quebraste nenhuma promessa, não é? Não quebrei promessa nenhuma. Eu pretendo quebrá-la, mas ainda não quebrei. Muito bom, muito bom. Não, mas é isso. O futebol americano é um desporto que realmente nos apaixona e aliás, é por isso que nós depois vamos criando estas relações e vai ficando, é mesmo que nunca tenhamos estado na mesma equipa, mesmo que tenhamos sempre estado em pontas opostas dentro do relvado, existe depois sempre isto que nos une. E já revelaste aqui um bocadinho então que o teu desejo é continuar aqui mais uma época e como é que vês agora um bocadinho este regresso? Isto do Covid obviamente foi difícil para todos e para o futebol americano em Portugal em particular foi bastante complicado porque colocou basicamente tudo parado, mas como é que vês agora um bocadinho aqui o futuro do desporto? O que é que achas? Porque o futebol americano tem passado por vários picos, não é? Mesmo antes do Covid. O que é que tu vês aqui? E aqui talvez em jeito de tirar da final, como é que tu incentivarias aqui alguém a jogar, a experimentar, a vir experimentar futebol americano? O que é que tu dirias a alguém para ouvir fazer? Olha, primeiro, a primeira pergunta eu estou um bocado receoso com essa situação. Espero que as equipas consigam parar de olhar para si próprias e olhem para o conjunto, para que a gente consiga retomar isso e volte a vereda, né? Volte para o caminho que estava e consigamos prosseguir. Quanto a jogar, o desporto em si é extremamente interessante porque não é monótono. Eu, gordo, magro, alto, baixo, pequeno, grande, velho, novo, consigo jogar futebol americano. E é um jogo que exige muito do jogador, porque exige uma compreensão que é completamente nova. Porque até a própria essência do jogo é completamente estranha. Quem joga futebol normal tem como objetivo chutar uma bola para um determinado espaço. Quem joga basquete é a mesma coisa. Vôlei, handebol, tudo. O futebol americano, apesar de envolver uma bola e um espaço, o objetivo não é a bola em si, é o condutor dela. É ganhar espaço progressivamente com essa bola para avançar. Essa diferença de conceito foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Quando eu compreendi, eu melhorei muito a percepção do jogo. Então, e todo mundo que eu convido, todo mundo que eu conheço que tem um corpinho, eu convido para jogar futebol americano. E o pessoal, não, mas aquilo a gente apanha muito. Eu digo sempre, a gente bate também. E não é. O jogo é conhecido pela violência ou pelo contato excessivo, mas a essência do jogo tem a ver com o xadrez dentro de campo. E isso, para mim, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É verdade, é verdade. Se a gente conseguir passar essa mensagem, talvez a gente melhore muito.
Acho que é mesmo isso. Aliás, isso cola bem com o exemplo que tu deste do nosso encontro dentro do relvado, não é? Em que eu estava a julgar uma coisa com base naquilo que estava a acontecer em termos de estratégicos, mas depois fui lá experimentar e realmente aquilo acontecia por algum motivo, pela parte estratégica, mas obviamente também pela parte mental de quem estava a executar. No relvado, neste caso eras tu, e que não estava a facilitar o nosso trabalho e que acabou por na altura não correr bem, porque a vitória acabou por ficar no Algarve com vocês, mas faz parte, não é? Faz parte, ganhamos uns, perdemos outros. Sim, a volta, que foi o jogo seguinte com vocês lá em Lisboa, não foi nem um pouco simpática. Sim, Vocês faz deram parte. uma tarefa. Faz E parte. aí, e aí quem cometeu, de certa forma, o erro fomos nós, os Pirates. E É, achar que íamos lá e, não, vai ser duro, mas a gente ganha. é. E foi o Faz- inverso. eu acho que, olha, acima de tudo é um bocado, ganhamos uns, perdemos outros, mas o importante é que nos vamos sempre divertindo pelo caminho e criando relações e criando aqui também amizades que depois vão ficando, mesmo que os anos passem. Olha, Josué, muito obrigado uma vez mais aqui pela tua presença aqui. Acho que foi uma história muito, muito boa aquela que nos trouxeste aqui, a tua experiência, que para mim, acima de tudo, mostra que o futebol americano, ou melhor, se pudéssemos voltar atrás no tempo, eu não sei se depois partilhaste isso com o Don, sobre a questão do flyer das idades, que ele se calhar tinha que expandir um bocadinho mais as idades e não colocar o Eu limite dos falei, 40. eu comentei, mas já tinha uma quantidade grande e ele deixou para que no contato pessoal alargasse É. esse espectro de idades. Mas Mas acho que era importante deixar isso aqui, que quem quiser começar uma equipa em Portugal, para tentar encontrar outro Josué, eu não sei se ele existe, eu não sei se eles andam aí, mas para os encontrarem vão ter que alargar um bocadinho, se calhar mais aqui a idade, não meter o limite nos 40, pelo não, menos aos mas 50, pelo menos. eu até compreenderia que falta uma certa um bocadinho de sanidade mental da minha parte, porque eu já passei do prazo de validade há algum tempo, né? Não, Mas isso não existe. eu costumo brincar dizendo que eu parei de envelhecer aos 15, 16 anos. O problema é que o corpo é que não descobriu isso. É, Quando se trata de bola, eu sou literalmente uma criança, entendeu? é, Qualquer lugar que eu chegar, eu sou uma pessoa recatada, assim, tímida, tudo. Mas se tiver uma bola no meio, eu quebro logo o gelo e vou logo brincar, seja com quem for, com criança, com velho, enfim, é. Mas entendeu? É é isso. bom manter esse espírito, é bom manter esse espírito. Eu espero que sim. Obrigado, obrigado Olha, uma vez mais, José. obrigado também. Um obrigado aqui a todos também que nos vão ouvindo aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Vamos sempre lançando aqui episódios semanais ligados à NFL e agora estes especiais futebol americano em Portugal, onde estamos a chegar aqui à reta final. Este episódio aqui com o Josué é o antepenúltimo. Vamos ter aqui mais um e depois vamos fechar essa série com uma conversa com um treinador também que não é português, vai ser uma conversa internacional e um treinador que já tem uma experiência aqui de alguns clubes na Europa e que vai também dar aqui um bocadinho de algumas ideias e algumas opiniões para o crescimento do futebol americano em Portugal, na Europa, no mundo. Por isso, obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo episódio.